Normalmente, a gente, tem uma interpretação para anteparto e uma interpretação para intraparto. Mesmo porque a gente tem que considerar de que intraparto, o feto está ali junto com as contrações, ele está sofrendo um estresse de trabalho de parto, tá. Além disso, o que que a gente tem que considerar? Lembra que eu falei para vocês que muda a aceleração ali na idade gestacional? Então a gente tem que considerar sempre a idade gestacional, a gente tem que considerar se a paciente está usando alguns medicamentos, tá. E condições materno-fetais, por exemplo, se a mãe está numa sepse, ela vai ficar taquicárdica, porque ela está com febre e tudo, taquicardia, né. Então o feto vai ficar taquicárdico, mas ele está taquicárdico por um problema dele? Não, ele está taquicárdico por um problema materno, né. Além disso, pode ser que por exemplo, o feto tenha um BAVT, um bloqueio atrioventricular. A cardiotocografia dele vai ser diferente de um feto normal, vai ser uma cardiotocografia bradicárdica. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração a hora que a gente está interpretando uma cardiotoco, tá? Alguns medicamentos que a gente usa que podem alterar, sulfato de magnésio pode dar diminuição da variabilidade, corticoide também pode dar diminuição da variabilidade, tá? Então, sempre ver o que a paciente está utilizando, principalmente quando a gente está na maternidade, né? Pode estar a paciente numa síndrome hipertensiva usando sulfato de magnésio, tá? Precisou fazer corticoide, então sempre ficar ligado nisso. Terbutalina, que a gente usa para inibir trabalho de parto, também da taquicardia materna, também pode dar aumento de linha de base fetal, tá? Narcóticos diminui a variabilidade, tá? Então, vê se a paciente fez alguma anestesia, tá? Se precisou tomar alguma medicação, sempre avaliar, tá? A gente tem que avaliar o exame da paciente como um todo, tá? A gente está avaliando a cardiotocografia, mas a gente está avaliando o feto e está avaliando a mãe também, tá? Então, lembrar da gente avaliar a paciente, o feto, tá? A gestação como um todo, tá? Não é só olhar o exame sem saber o caso da paciente, tá? E para ajudar a gente na interpretação, então existe esse mnemônico, para a gente não esquecer de fazer um laudo completo de tudo que a gente vai olhar. Então existe esse mnemônico que é o doutor Conivado. Ele resume tudo que a gente precisa colocar num laudo de cardiotocografia. Então, o doutor, o DR, define o risco. Eu estou de frente a uma paciente de baixo risco ou de alto risco, tá? De contrações. Eu preciso colocar qual é o número de contrações, qual a duração de contrações e em quanto tempo eu vi essas contrações. Foi em 20 minutos? Foi em 10 minutos? Foi em 30 minutos? Tá? Então, isso precisa estar no laudo também. Eu vou ver a linha de base. Lembra que eu expliquei para vocês? A gente pega ali, separa 10 minutos, vê 2 minutos que não tem grandes flutuações de nível de linha de base, de variabilidade, né? Que não tem uma aceleração, que não tem uma desaceleração, e pego a média da frequência cardíaca ali. Então, isso é linha de base. Variabilidade é aquelas flutuações. Está presente? Mínima, moderada, acentuada? Tudo isso tem que estar no laudo, tá? Acelerações, o número de acelerações, tá? Desacelerações, se elas são precoces, tardias, variáveis, prolongadas, e a gente vai no final dar a nossa opinião, que a gente vai ver agora mais para frente, tá? Então, isso tudo precisa estar quando você está laudando a cardiotocografia. Então, lembrar do doutor Conivado, que aí vocês conseguem colocar tudo o que é necessário num laudo de cardiotocografia. Existem algumas interpretações do anteparto, que utilizam a mesmas categorias, tá, que a gente vai ver no intraparto. Só que o mais correto é vocês usarem outra interpretação para o anteparto. A interpretação que eu vou passar para vocês é de reativo, não reativo. Então, se eu tenho 2 acelerações, tá, ele é reativo. Se eu não tenho 2 acelerações, a gente vai chamar de hipoativo ou não reativo, tá? Lembrar que a gente está no anteparto, o feto não está sob estresse, o feto está lá no líquido bonitinho, tranquilinho, então a gente tem que ter pelo menos 2 acelerações para mostrar que ele está bem, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um caso. A gente fez essa cardiotocografia, vocês veem que não há nenhum pico nelas, né? Não há nenhuma aceleração, tá? Mas a variabilidade está boa. Lembra da variabilidade? Então, a gente tem uma variabilidade boa, um feto sem aceleração. O que me diz isso?
provavelmente esse feto está dormindo, porque se fosse um feto mais propenso à hipóxia, a gente teria uma variabilidade mínima ou ausente, tá? Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ter que acordar esse bebê. A gente pode usar o estímulo vibratório, a gente pode mexer na barriga da mãe, tudo isso, obviamente, com o consentimento dela, né? Pode pedir para a mãe comer alguma coisa, muitas vezes a gente faz isso, principalmente se ela não é diabética, a gente pode pedir para ela comer um chocolate e a gente refaz o exame depois, tá? E foi isso que a gente fez aqui, tá? A gente refez o exame depois da paciente ter sido estimulada, ali a gente fez aquele estímulo vibratório, e vocês veem aí na tela quantas subidas temos, né? Quantas acelerações temos. Então, era um feto que estava dormindo. Apenas a gente pegou ele no momento de sono dele. Então, o que a gente vai laudar nesse momento? Primeiramente, quando a gente fez a primeira cardiotoco, né? Que aqui a gente não vê duas acelerações. Ele era um feto hipoativo, tá? Ou não reativo, como vocês querem chamar, hipoativo, tá? E aqui ele virou um feto ativo ou reativo, tá? Então pode ser hipoativo, ativo ou não reativo, reativo. Tá? Aqui simplesmente era um caso de sono fetal, tá? Então se tiver sem aceleração, a gente pode chamar de hipoativo ou não reativo, e com aceleração, ativo, reativo. Aqui nesse caso era um feto hipoativo que depois do estímulo fetal virou ativo. E no intraparto, tá? O intraparto a gente vai dividir em categorias. Aqui, mais ou menos, lembrar como se fosse o semáforo, tá? Então, o verde é o bom, né? O que a gente pode continuar, né? O amarelo, a gente fica naquela dúvida, é indeterminado. E o vermelho, a gente não pode passar, é onde a gente vai ter problema, tá? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que é categoria 1, que é o bom, que é o traçado normal, tá? O que é o ruim, categoria 3, e depois tudo que sobra acaba sendo categoria 2. A gente vai dar exemplos para vocês, tá? Mas o mais fácil é vocês saberem a categoria 1 e depois saberem a categoria 3, e o que sobra é categoria 2, tá? Categoria 1, traçado normal. O que eu preciso ter para considerar um traçado normal? Uma linha de base normal, entre 110 e 160. Eu tenho que ter uma variabilidade moderada, entre 6 e 25 batimentos, tá? Pode ou não estar presente desacelerações precoces, que eu falei para vocês que eram fisiológicas, e acelerações, tá? Aqui eu posso não ter acelerações. Por quê? Porque é um feto que está sob estresse. Então, nem sempre ele vai acelerar, tá? Se eu não tiver aceleração, o bebê está normal. O que eu não posso ter de jeito nenhum para eu considerar normal, tá? Eu não posso ter desacelerações tardias ou variáveis ou prolongadas, tá? Então, eu não posso ter desacelerações tardias, variáveis ou prolongadas. Eu posso ter desacelerações precoces, acelerações, e eu tenho que ter uma variabilidade boa e uma linha de base entre 110 e 160 para a gente considerar normal, tá? Então, se eu tiver isso, eu posso considerar categoria 1, traçado normal. Categoria 3 é aquele vermelho, onde a gente está numa situação mais perigosa, tá? Então, eu vou ter variabilidade ausente. Lembra que eu falei para vocês que a variabilidade é o mais importante? Então, eu vou ter variabilidade ausente, ou com desaceleração tardia recorrente, ou com desaceleração variável recorrente, ou com bradicardia, tá? Além disso, aquele padrão sinusoidal que eu mostrei para vocês de sino, tá? Que eu falei para vocês era pré-mortem, como é pré-mortem, a gente vai utilizar a categoria 3, né? Que é um traçado anormal, aonde a gente precisa agir iminentemente. E o que sobra é categoria 2. Então, vocês veem aqui, sempre que eu tenho uma variabilidade presente, ó, variabilidade mínima, tá? Eu vou ter que vai ser um traçado indeterminado, tá? Mas não é um traçado que eu vou ter que agir imediatamente para fazer o parto, como é categoria 3, porque a variabilidade é o mais importante, tá? Então, se eu tiver variabilidade presente, mesmo sendo com bradicardia ou taquicardia, virou categoria 2. Se eu tenho variabilidade mínima ou acentuada, é categoria 2. Se eu tenho variabilidade ausente, mas sem desaceleração, categoria 2, tá? Se eu tenho desaceleração prolongada, categoria 2. Desaceleração tardia com variabilidade moderada, categoria 2. Então, tudo aquilo que não se encaixa na categoria 1 ou na categoria 2, a gente vai chamar
da categoria 3, a gente vai chamar de categoria 2, é um traçado indeterminado. E por que isso? Porque isso vai guiar a nossa conduta, tá? Então, se eu tenho uma categoria 1, lembra? Linha de base entre 110 e 160. Variabilidade moderada entre 6 e 25, tá? Presença de ou não de desaceleração precoce, presença ou não de aceleração, mas ausência de desaceleração tardia ou desaceleração variável, a gente vai chamar de categoria 1 e a nossa conduta vai ser rotina. A gente vai continuar o nosso trabalho de parto, tá? Se eu tenho uma categoria 3, que é variabilidade ausente, junto com desaceleração tardia recorrente, ou com desaceleração variável recorrente, ou com bradicardia, tá? Ou padrão sinusoidal, aqui eu preciso, apesar dos protocolos serem um pouco mais sutis, né? Aqui a gente já está com um estado ácido básico anormal. Então, a gente vai fazer o parto pela via mais rápida possível, tá? Se ela tiver, obviamente, com dilatação total e eu tiver todas as condições de aplicabilidade, eu vou aplicar um fórceps nessa paciente, tá? Mas se tiver sem dilatação total e uma categoria 3, talvez a maneira mais rápida da gente fazer a cardiotocografia, para a gente fazer o parto, é pela via alta, pela cesárea, tá? Então, aqui, categoria 3 já é parto iminente. Eu vou fazer o parto, tá? Neste momento. Tudo que não for categoria 1 ou 3 é 2, né? Então, o que que significa 2? Significa indeterminado. Eu não consigo saber se esse bebê está bem ou não. Então, qual é a minha conduta? Eu vou fazer vigilância contínua. Eu vou deixar cardiotocografia contínua. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer medidas de reanimação intraútero. O que que é isso? É colocar oxigenoterapia na paciente, é mudar o decúbito, é ver se eu não estou com uma ocitocina muito grande que pode estar dando taxistolia, tá? Isso é como se fosse um traçado de transição. Eu vou ver se essa cardiotocografia que eu deixei contínua, se ela vai para 1, e eu vou poder manter a minha conduta de rotina de trabalho de parto, tá? Ou se essa cardiotocografia está tendendo a 3, e eu vou ter um bebê com hipóxia, um bebê com estado ácido básico anormal. Então, aí eu já vou ter que agir e fazer o parto, tá? Então, essa é uma categoria de transição. A gente faz algumas mudanças, né? Tenta melhorar ali a condição intrauterina para ver se ele volta para o 1, tá? Mas se ele estiver caminhando por 3, a gente vai ter que fazer o parto.